Senhor presidente, deputado Júlio César Filho, senhores deputados, senhoras deputadas, todos aqueles que fazem a imprensa, que cobre as atividades do Poder Legislativo, meus caros telespectadores da TV Assembleia, senhores ouvintes da nossa FM Assembleia. O deputado Eli tocou num tema bastante importante, no que diz respeito à sociedade brasileira, e eu vou também num tema mais ou menos parecido, tendo em vista que tratarei aqui sobre a inclusão social feita nesse país através do programa de ampliação da atuação da micro e pequena empresa no Brasil. A micro e pequena empresa no Brasil tem tido, ao longo dos últimos tempos, uma parcela considerável de contribuição na geração de emprego e renda. No âmbito local, esse setor desempenha papel ainda mais relevante, meu caro deputado aniversariante Sarto de ontem, pois movimenta a economia local e colabora com a arrecadação de tributos a serem revertidos em serviços e investimentos de interesse da população. Por esse motivo, os governos devem trabalhar para implementar políticas públicas necessárias para o suporte e incentivo ao seu desenvolvimento. A política nacional, criada por meio do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a tão conhecida Lei Complementar 123/2006, que tem entre as suas ações empreender esforços nas esferas federal, estadual e municipal para incentivar os micro e pequenos empreendedores, sobretudo no sentido de simplificar e racionalizar os procedimentos de abertura e fechamento de empresas, unificação de tributos, o Simples Nacional, por exemplo, obrigações trabalhistas, acesso ao crédito e participação em compras públicas, dentre outros segmentos. Na última segunda-feira, nós que coordenamos, desde o nosso primeiro mandato nessa casa, a Frente Parlamentar em defesa da micro e pequena empresa, e por essa condição fomos colocados para participar do Fórum regional, que agora deverá se chamar Fórum Estadual do Ceará, que trata do tema micro e pequena empresa. Conseguimos, ao longo dos anos de 2010, 2011 e até o final de 2011, passar nesta casa a discutir esse temário, e o governo do Estado, depois de ouvir a todos aqueles componentes que faziam parte desse fórum, que preparou a legislação estadual, compatibilizando o tratamento diferenciado que está previsto no artigo 179 da Constituição Federal, para ser dado à micro e pequena empresa, nós conseguimos compatibilizar, envolvendo os mais diversos segmentos produtivos e, em especial, os segmentos públicos, para que pudéssemos dar esse tratamento realmente diferenciado para as micro e pequenas empresas. Aqui no estado do Ceará, nós temos como presidente desse fórum, meu caro deputado Roberto Mesquita, o secretário Josbertini Clementino, da pasta de Trabalho e Desenvolvimento Social do nosso estado, que participou também na última segunda-feira desta reunião. Foram reuniões de planejamento do fórum, além da presença do secretário Josbertini, nós tínhamos lá o Fernando, que é o responsável pela área de micro e pequena empresa dentro dessa Secretaria de Governo do Estado, e também representantes da sociedade, como o Josemi Moreira, que representava lá a Federação Cearense da Micro e Pequena Empresa. Nós, enquanto parlamentares, tivemos a oportunidade de nos assentar entre o presidente do SEBRAE Nacional, Luiz Barreto, e também o ministro de Estado, já que ocupa a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, com status de ministro, o Guilherme Afife Domingos, que dali tentou mobilizar para que se pudesse, a partir desse evento, que tinha no Fórum Permanente a seguinte designação: Projeto de Fortalecimento dos Fóruns Estaduais, iniciarmos uma caravana para que pudéssemos trabalhar em defesa desse segmento tão expressivo. E as principais preocupações, já que deverá ser votado dentro desse ano legislativo ainda no Congresso Nacional, o projeto de lei 221, que servirá para aumentar o número de profissões
que podem ser atingidas pelo Simples Nacional, que vai fortalecer essa cadeia produtiva de se procurar mostrar o quanto é importante para a economia local e brasileira desse segmento. E duas grandes preocupações existem. A primeira delas, a burocratização, que ainda é excessiva. E aí trato mais no aspecto da área tributária, já que a substituição tributária feita pelo empreendedor individual ou pelo micro e pequeno empresário causa, sem nenhuma dúvida, um grande problema para o desenvolvimento dessa atuação. E o outro é de se procurar verdadeiramente universalizar em todo o país essa gama de pessoas que estão envolvidas com esse segmento da micro e pequena empresa. Segundo dados do CAGED, que vê os empregos que são promovidos nos últimos anos, mais de 95% dos empregos são oriundos da micro e pequena empresa nacional. O fórum foi chamado a tomar essa determinação de procurar atuar de maneira mais presente nas comunidades, procurando fazer com que as ações transformadoras que possam ser empreendidas pelo fórum possam ser geradores de emprego e renda. E aí, meus caros deputados, minhas caras deputadas, existem no Brasil uma capilaridade muito grande de segmentos que participam notadamente em virtude do Serviço Brasileiro de Apoio à Empresa, que é o caso do SEBRAE. São 8 milhões de unidades de negócio no país. 25% da taxa de emprego no Brasil vem do micro e pequeno empresário. Mas é bom que se diga, embora sendo 32 milhões de pessoas no país vivendo das atividades eminentemente características da micro e pequena empresa, esses 32 milhões de pessoas mostram que é muito emprego e pouco capital. E para isso daí, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes passos que a economia brasileira tem que dar, porque é uma atividade que não é tão intensiva de capital, mas é, sobretudo, intensiva de mão de obra, fazendo com que o custo do emprego na micro e pequena empresa, na grande maioria dos seus segmentos de produção, ele é muito diminuto em relação a outras atividades da economia, como é o caso, por exemplo, da atividade industrial. E os principais entraves, como falei há pouco, é a burocracia e os impostos, fazendo com isso daí de que houvesse, e olhem só, deputados e deputadas, um dos grandes entraves é de que o micro e pequeno empresário, a cabeleireira, o barbeiro, o engraxate, aquele dono do quiosquezinho lá da praça que tem a sua cessionário público, ou então aquele que está ali, o grande problema se chama informalidade. E é esse daí que o governo brasileiro está procurando fazer com que isso seja diminuído. Por exemplo, a inadimplência chega a 55%. Mas chega a 55%, sabe por quê, deputado Roberto Mesquita? Quando possível, me permita uma parte. Logo em seguida, meu caro. Em virtude de que o cidadão tem que entrar na internet para poder imprimir o boleto ou então pedir a um contador que o faça. E aí já está se pensando numa ideia para isso, é de voltar ao velho e antigo carnê, como é, por exemplo, o carnê-leão, para aqueles que contribuem a mais para o imposto de renda, no sentido de se valorizar isso tudo. Muito embora, com tudo isso, no Brasil, desde 2008, nós conseguimos fazer com que 3.600.000 pessoas ingressassem neste mercado através do microempreendedor individual. Para que os senhores tenham uma ideia, 3,6 milhões é metade do estado do Ceará, ou pouco menos da metade, mas equivale à população do vizinho país, Uruguai, mostrando com isso daí de que deve haver efetivamente na economia brasileira um tratamento diferenciado, conforme é disposto no artigo 179 da Constituição Federal, para o tratamento da micro e pequena empresa. Eu ouço com prazer o nobre deputado Roberto Mesquita. Deputado Sérgio Aguiar, Vossa Excelência, que desde 2010 coordena a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, talvez concorde com um raciocínio que eu iria apresentar. Nós estamos vendo os prefeitos do estado do Ceará, de forma especial, correrem de forma incessante
em busca de indústrias para se instalarem em seus municípios. E eu tive a oportunidade de ouvir, certa vez, o governador Cid Gomes aconselhando os prefeitos a passar sebo nas canelas e irem atrás de desbravar negócios, porque era difícil captar empreendimentos para localidades que não são tão populosas, para cidades geograficamente distantes do mercado consumidor, mas nós vemos isso como proposta de campanha dos gestores, é a atração de investimentos. Todos os prefeitos querem atrair investimentos e estamos acompanhando as dificuldades que eles estão tendo na atração desse investimento. No que pese, o Estado do Ceará está fazendo o seu dever de casa através da ADESC, da secretaria, disponibilizando todo o aparato estatal. E eu vejo, deputado Sérgio, que se incentivarmos o micro e o pequeno, dando oportunidade para que os talentos locais, em algumas especialidades, sejam aproveitados, nós poderíamos, aquela história, 100 vezes 1 também dá 100. Também dá 100. Vossa Excelência já mostra que só com a iniciativa de formalizar do meio do microempreendedor individual, nós já temos 3,6 milhões de pessoas na formalidade no Brasil. Isso equivale a uma cidade de Fortaleza, 100% de Fortaleza, Vossa Excelência citou até, equivale a uma população de um país, uma Fortaleza e meia, né? São números extraordinários. Portanto, combater a burocracia que ainda emperra o avanço comercial desse país, combater ainda a letargias de alguns órgãos que não foram feitos para atrapalhar, e sim para facilitar a vida do cidadão. Essa deve ser a nossa discussão, a nossa pauta. De há muito já se pede para que se diminua o tempo de instalação e formalização de uma empresa. Em todos os países se mostra que o tempo que se gasta para se abrir uma empresa e aquela empresa legalmente está funcionando, ele é muito menor do que no Brasil. Nós já alguns avanços já conseguimos, mas Vossa Excelência, e aproveito para parabenizar, toca na ferida. O que se está fazendo para incentivar a microempresa, levando-se em conta que o custo do emprego ele é menor, e a nossa legislação trabalhista é uma das que deve também passar por modificação para facilitar, não retroagindo nos direitos, mas para facilitar a que muitos possam ingressar no mercado de trabalho, e muitos não venham a ter medo de criar e de botar negócio. Então, incentivar a microempresa através de estatutos, combatendo a burocracia excessiva no nosso país. Vossa Excelência, dessa forma, aponta o dedo na ferida, e eu lhe parabenizo, deputado Sérgio. Agradeço, meu caro deputado Roberto Mesquita, incorporo a parte de Vossa Excelência, vem só dar brilho ao meu pronunciamento, mostrando da sensatez do homem público que Vossa Excelência é e da visão que tem realmente, e como eu, que defendo de que, em vez de se conseguir gerar 100 empregos na indústria, é muito mais fácil se conseguir gerar 100 pequenos negócios, e esses 100 pequenos negócios prosperarem, porque isso daí é que é o grande desafio hoje na empresa, na vida empresarial no nosso país. As ações que serão empreendidas, portanto, nesta caravana, a primeira delas é simplificar o simples, fazendo com que a Rede Sim, que é o instrumento que se tem para facilitar a desburocratização desse segmento, seja ele fortalecido. O segundo deles é aumentar a renda das MPS, e aí prefeituras, governos do Estado, governo federal, têm que dar esse tratamento diferenciado para que as micro e pequenas empresas possam participar, inclusive, dos programas de compras governamentais. É bom que se diga que o crédito nesse segmento, 90% dele é para pessoa física, e quem sabe muito mais do que eu, os economistas de renome, sabe que o crédito para a pessoa física é o crédito do capital de giro, é o crédito do cheque ouro, do cheque azul, enfim,
daqueles dinheiros que todos sabemos que é os que têm as taxas de juros maior e que, por isso, pesam muito no bolso do micro e pequeno empresário. E o outro é fazer com que a instituição, e o deputado Júlio vai nos dar aí, deputado Júlio, Vossa Excelência me dê mais um tempinho aí para que nós possamos concluir o nosso pronunciamento. Vossa Excelência, mais 3 minutos. Porque justamente tratarei agora do jovem aprendiz, já que Vossa Excelência é presidente da Comissão de Juventude da Casa. E o jovem aprendiz... Tem mais uns minutinhos pelo tempo. Ok. E o jovem aprendiz será fundamental para estar integrado a esse processo de produção da micro e pequena empresa, porque, sem dúvida nenhuma, fará com que ele possa estar sendo absorvido pelo mercado de trabalho, contribuindo, colaborando e, acima de tudo, gerando renda para o seu sustento. O resultado que é esperado dessa caravana é que haja caravana do Ministério da Micro e Pequena Empresa, do SEBRAE Nacional, dos fóruns estaduais, para que se fortaleça essa atuação no segmento do micro e pequeno empresário. É de que consigamos fazer uma mobilização geral, de que possamos conjugar os atendimentos nos mais variados setores, porque é inadmissível que o cidadão que tem uma microempresa individual, deputada Eliane, tenha um CNPJ, quando ele vai para a matrícula na prefeitura para tirar o alvará, ele tem que ter a inscrição municipal, quando ele vai para o fisco estadual, tem que ter a inscrição estadual, burocratizando excessivamente isso. Então, a saída é fazermos com que haja um atendimento mais ágil e uma unificação de tudo isso, já que isso pode ser considerado uma má burocracia, diga-se de passagem. Além disso, as exigências são repetitivas. O que se exige no governo, na Receita Federal, é aquilo que se exige na Fazenda Municipal e na Fazenda Estadual, podendo-se fazer um processo único. Esse é um dos grandes desafios também e que esperamos que o resultado dessa caravana seja nós fomentarmos essa ação. E, principalmente, fazer com que a sociedade possa saber que, para se instituir uma empresa no nosso país, tem que haver um menor tempo para que a sociedade possa verdadeiramente saber que, dessa forma, a burocracia está sendo colocada de lado e o tratamento preconizado, escrito, determinado, legalmente feito na Constituição, no artigo 179, possa tratar diferenciadamente os micro e pequenos negócios no nosso país. Essa, portanto, para mim, é uma das grandes saídas para o desenvolvimento econômico do Ceará, do Nordeste e principalmente do Brasil, e tenho essa convicção de que, superando essas barreiras, se já conseguimos que 3,6 milhões de pessoas no Brasil pudessem ter aderido ao programa do microempreendedor individual, quanto mais não haverá possibilidades de formalizarmos esses segmentos que muitas vezes não geram tributos porque estão fora da formalização e muitas vezes também não têm direito de acesso ao crédito, da proteção da legislação trabalhista ou de outros fatores que é importante para o desenvolvimento desse segmento. Portanto, senhor presidente, quero agradecer aqui a Vossa Excelência, mostrando que R$360 mil, que é o valor do microempresário para seu faturamento anual, mostra que é uma grande gama de negócios que podem ser gerados no interior do país e combinando com aquilo que o deputado Roberto Mesquita falou, de incentivar a que os municípios possam aderir a essa tentativa de gerar pequenos e micronegócios nos seus municípios como uma forma de melhorar a qualidade de vida da sociedade. Era só, senhor presidente. Muito obrigado.